Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria, é um privilégio poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 9. A lição bíblica é da editora Betel, que vem falar sobre a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Esse trimestre, nós estamos estudando sobre triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Então a lição de número 9 é a lição que vamos estar estudando hoje, com a graça e a ajuda do Espírito Santo, e estou feliz de poder estar aqui de volta mais uma vez, e convidando aos irmãos a dar aquele joinha, dar aquele positivo, se inscrevendo no canal, fazendo aí o seu comentário, fazendo aí a sua pergunta, ativando o sino de notificação, e assim nós vamos prosseguindo, glorificando a Deus, exaltando a Ele na beleza da sua santidade. O textuário diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Que coisa maravilhosa. Em Cristo somos fortalecidos e capacitados a vencer as adversidades do tempo presente. Essa é a verdade aplicada. E os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é ensinar a realidade dos momentos difíceis. O segundo, destacar a percepção de Paulo ante as adversidades. E o terceiro, mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas. Então, por isso, o tema hoje é a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. E quem não tem dificuldade? Quem não enfrenta neste mundo tribulações, aflições, perseguições e tal? Mas vamos ver hoje, através desta aula, que a suficiência de Cristo em meio às dificuldades, Ele, Jesus, é maravilhoso e supre todas as nossas necessidades. Por isso o texto de Filipenses 4,13 vem dizer, Paulo dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, nós temos paz com Deus. O que prejudica a humanidade não é tanto as dificuldades da vida, as aflições, as tribulações, mas é a falta de paz com Deus, é a falta da esperança em Deus. Isso leva muitas vezes as pessoas ao caos, ao suicídio e a tantas outras coisas que a gente tem presenciado hoje através da mídia, através dos jornais, enfim. Mas aquele que tem Cristo, ele sabe que Cristo é suficiente para nós, mesmo no meio do caos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de referência está em Filipenses capítulo 4, versículo 10, que diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vemos aqui Paulo escrevendo à igreja de Filipenses e colocando para eles, no caso, a sua convicção e a sua firmeza em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio às tribulações. Então, ele colocou o Senhor Jesus como autossuficiente na sua vida. E nós vamos aprender, com certeza, muitas coisas importantes para a nossa vida espiritual aqui também. Porque, como Paulo, não somos diferentes. Nós temos também enfrentado muitas adversidades. E talvez você esteja enfrentando adversidade. Muitas, passando por momentos turbulentos na sua vida. E muitas vezes você tem pensado em desistir. Muitas vezes você tem pensado que é o fim, mas através do conselho de Paulo, nós vamos aprender que quando tudo está ruim, aí é que a glória de Deus vai se manifestar. É como Paulo, uma certa feita, ele orou 3 vezes ao Senhor,
pedindo que o Senhor tirasse aquele espinho da carne que até hoje muita gente não conseguiu descobrir, né? E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Então, aprender a conviver, né, na beira da fornalha, ou dentro da fornalha, uma coisa é certa: mesmo na fornalha, mesmo no deserto ou no vale, nós nunca vamos estar sozinhos, porque o Senhor está sempre conosco. Ok? Diz aqui a introdução que é diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar outros. Então, 2 pontos aqui que me chamam a atenção nessa introdução é que é diante da adversidade que o verdadeiro cristão... Então, em primeiro lugar, existe o verdadeiro cristão e o falso cristão. O falso cristão, no meio das adversidades, ele cai fora, ele foge, porque ele não suporta o calor da fornalha. Ele não suporta o calor do deserto. Mas o verdadeiro cristão, ele aguenta firme. Ele pode até gemer. E é diante da adversidade que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida. Então, é um momento de escolhas, é um momento de termos atitude para ver o que é mais essencial, né? Conforme diz aqui, indispensável para a nossa vida. E o que é essencial? O que é mais indispensável para a nossa vida? É termos mais comunhão com Deus. Porque, como Paulo diz, as nossas aflições, a nossa luta, as nossas tribulações, elas são momentâneas aqui. Ela não vai durar para sempre. É momentâneo. Porque o nosso objetivo diante das aflições não é continuar sofrendo infinitamente, mas é saber que em breve essas tribulações, essas lutas, essas adversidades, elas vão cessar e nós vamos estar, né, diante do Senhor, com um corpo glorificado, desfrutando das bênçãos do Senhor. Então nós estamos vivendo, irmãos, numa escola. Nós estamos passando por provas para podermos ser aprovados. Ninguém, em nenhum lugar desse planeta, consegue realizar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou se formar numa universidade, sem que ele passe pelas provas. E provas difíceis para que ele consiga um diploma, uma autorização que comprove que ele é de fato aquilo, porque ele estudou, se preparou e foi aprovado. Para chegarmos ao céu, nós precisamos passar pelas provas, porque as provas nos traz esperança, ela acrescenta a nossa fé e nos faz ser resistente a tudo aquilo que nos cerca. É por isso que Paulo ele usa essa expressão aqui, conforme eu li no versículo do texto áureo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando lemos o texto aqui, nós vemos que ele diz, ora, aqui ele diz, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 11. E ele diz, sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Olha, irmão, é o Senhor que provê. Lá no deserto, Deus mandou maná. O povo reclamou por carne, Deus mandou as cordonizes, mandou carne para eles ali. Então nós vemos que Deus é um Deus de provisão. Então Paulo sabia se contentar com o que tinha e sabia também se contentar com o que não tinha. Porque ele estava descansando em Deus. Mesmo vivendo aprisionado, né, sofreu muito, mas ele aprendeu a confiar no Senhor e a se contentar com o que tinha. Por isso é que nós vemos aqui que nós precisamos ver o que é essencial e indispensável para a nossa vida. Se é as coisas materiais, irmão, aí você vai estar perdido. Porque se você colocar tudo o que você tem em você nas coisas desta vida, isso vai passar. Você passa. As coisas materiais vão ficar aí. E aí? Como é que está o seu futuro? Mas se você depositar a tua fé, a tua confiança
em Deus, em detrimento a todas as outras coisas, você será feliz, você será bem-aventurado. Você estará nessa posição que Paulo se encontrou, porque você não vai viver pelo aquilo que você acha que tem, mas você vai viver pelo que Deus pode e faz por você. Você vai aprender a caminhar por fé, um dia de cada vez, porque, como disse o Senhor Jesus, basta cada dia o seu mal. Então, é por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor diz que pediu o pão hoje, dai-nos o pão hoje. Por quê? Porque amanhã, irmãos, eu não sei se vou estar aqui. Então o importante é nós vivermos o hoje. Hoje eu me contento com o que eu tenho e com o que Deus pode fazer por mim hoje. Amanhã pertence a Deus. Se eu estiver lá amanhã, será uma provisão de Deus para a minha vida e para aquilo que eu preciso. Trabalhar é preciso, ganhar dinheiro é preciso, mas eu não posso colocar essas coisas em primeiro lugar na minha vida. A prioridade é Cristo. Sempre, ok? Diz aqui ainda que vai falar sobre a realidade dos momentos difíceis. Enquanto estivermos nesse mundo caído, as adversidades farão parte da vida do crente fiel. Contudo, elas não servem para nos parar, e sim para que o plano de Deus seja manifesto. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. Enquanto nós estivermos aqui, não vai ser nenhuma colônia de férias. Aliás, nunca foi. Nós não estamos aqui numa colônia de férias. Nós estamos aqui como representantes do céu, estamos aqui numa batalha, e a nossa guerra é contra as potestades, contra os principados, enfim, contra o mal. Por isso somos atingidos, somos atacados, passamos por luta, por provação, por tantas coisas. Mas o final de tudo isto é a glorificação do nosso ser, através da nossa fidelidade ao Senhor, porque é a fidelidade que vai contar naquele dia. É por isso que nós, mais uma vez quero citar, que nós precisamos priorizar o que é mais importante e mais essencial para a nossa vida. Porque nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele, ou seja, não somos do mundo. Estamos aqui de passagem. Ok? O ponto primeiro vai dizer assim: a Bíblia nos relata a entrada do pecado na história humana, conforme está registrado em Gênesis capítulo 3, 16 a 19. As consequências do pecado na criação trouxeram um mal sem precedentes. Todo sofrimento que advém sobre a humanidade tem sua causa primordial no pecado de Adão. Sofremos diretamente os resultados do pecado na história desde os primórdios. Então, tudo que nós enfrentamos hoje é consequência direta do pecado de Adão, ou do pecado original. Porque com a queda do homem, o pecado entrou. Com o pecado veio a morte. E todas as enfermidades, todas as doenças, e todo o sacrifício, e toda a luta, e todas as coisas. E por outro lado, quando o homem peca, ele entrega o governo da terra nas mãos do inimigo. E tanto é prova que ele mesmo disse ao Senhor Jesus, lá na tentação no deserto, ele disse: tudo isso me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se você se curvar diante de mim e me adorar, eu te darei tudo isso. Ou seja, ele queria fazer uma barganha com Deus, ou com o Senhor Jesus naquele dia. Então o homem, ao desobedecer a ordem de Deus, ele abre mão do governo, porque ele era o governante da terra. O homem, ele ia administrar todas as coisas. Foi para isso que Deus criou o homem. Mas ele perdeu esse direito quando deixou de dar ouvido à palavra de Deus, desobedeceu a ordem do Senhor. E por conta disso, nós fomos atingidos em cheio. E hoje estamos remando para trás, para a canoa ir para frente. Porque se ficarmos no tempo e no espaço, nós pereceremos sem salvação. É por isso da tua luta, é por isso da nossa luta, porque, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz ele, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades que dominam. Ok, meus amados irmãos? Então, temos aqui ainda que existe uma dificuldade hoje em falar sobre pecado, pois é um assunto desagradável. Nesse tempo pós-modernidade,
nós encontramos essa dificuldade, conforme o bispo Samuel Ferreira está relatando aqui. As pessoas querem ter seu ego massageado. Quando você vai a uma reunião, ou você convoca para uma reunião de cura, libertação, prosperidade, bênção, como a gente está vendo aí na mídia diariamente, né? As pessoas vão, elas querem isso mesmo, todo mundo quer se dar bem na vida. Todo mundo, irmão, sem exceção. Querem ter mais poder aquisitivo, querem adquirir imóveis, enfim, querem criar um patrimônio aqui na terra. Eu não acho isso errado. Mas quando você é convocado para um culto de ensino da palavra de Deus, aonde a palavra ela vai tocar na ferida, a verdade vai confrontar a mentira, vai confrontar muitas das vezes a aparência, aí a maioria não quer saber disso. E muitos se ofendem quando a pessoa, às vezes até sem saber, porque o Senhor revela as coisas através da sua palavra, através do Espírito Santo. De repente você toca um ponto em que a pessoa está enganchada. E aquela pessoa automaticamente se revolta. Hoje, muitas das vezes, a pessoa leva até o pastor para o Ministério Público, entra com um processo contra o pastor porque feriu a sua moral, né? Como se isso fosse uma moralidade. A pessoa está no pecado, está em prostituição, está com a vida desmantelada, mas ele não quer ser confrontado. Para ele está ótimo. O importante para ele não é ser um cristão autêntico. Para ele, o importante é continuar sendo um religioso. Um religioso nominal. Então, ele não quer ser confrontado. Ele vai viver a vida do jeito que ele quiser. Então, hoje, muitas denominações elas têm procurado trazer mensagens que agradam ao ouvido, que massageiam o ego das pessoas, porque faz bem para eles. Porque na hora que você prega a palavra, você é tido como um pregador agressivo. E eu já passei por isso. Não estou falando de coisas que eu ouvi, eu já passei por isso. Pessoas de chegar para mim e falar assim: pastor, essa igreja aqui é uma igreja muito sofrida. Então, irmão, vai devagar na palavra. Olha, irmão, a palavra de Deus é bálsamo, a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é água que lava. Mas você não pode pregar a palavra. Então você tem que ir devagarinho. Você tem que falar uma palavra que provoque nas pessoas riso, que deixe elas felizes. Mas quando a gente olha para os profetas, nós vamos ver que a palavra que Deus mandava para o povo era uma palavra dura e era uma palavra que tinha que suscitar era choro, arrependimento. Porque a palavra de Deus ela tem que ir de confronto à necessidade do pecador. Ela tem que confrontar a verdade com aquela vida pregressa e mentirosa que aquela pessoa está vivendo. E só há mudança se a palavra for pregada conforme ela tem que ser. Então eu não posso subir no púlpito para fazer as pessoas dar risada. Ficar contando caso, contando piada para as pessoas rir. Não, a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Nós estamos aqui na terra, irmãos, para pregar a palavra como ela é, sem colocar, sem acrescentar e sem tirar. Agora, a mesma Escritura diz que a palavra de Deus, quando é pregada com seriedade, ela jamais voltará vazia. Então, se A ou B não aceita, paciência. O importante para mim, como mensageiro, como pregador, como foi no passado, é estar livre do teu sangue. Porque se eu não falar a palavra, vendo você andar por um caminho torto, um caminho errado, o Senhor diz, ele vai perecer no seu caminho, mas o sangue eu vou requerer da tua mão. Mas se você falar e ele não der ouvido e continuar andando errado, ele vai perecer no seu caminho, mas você se livrou do sangue dele. Então essa é a minha responsabilidade. É pregar o evangelho. Deus me deu a palavra, eu vou entregar. Dou-lhe quem doê-lo. Isso é que tem que ser feito. Mas as pessoas não querem ser confrontadas, né? Não se pode falar sobre pecado hoje, sobre vida dúbia, né? E nós vemos aí muitas denominações saindo gente pelo ladrão, mas as pessoas não são convertidas, porque lá não se prega a palavra, ali você vai enchendo linguiça, enfeitando o pavão, e as pessoas não, porque elas estão tranquilas, ninguém está confrontando. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que pregue o evangelho, e assim como Paulo,
Nós precisamos ser igual. Paulo não sofreu gratuitamente, não, irmãos. Ele não foi perseguido gratuitamente. Perseguido até pelos próprios irmãos, como ele diz. Você acha que aqueles irmãos que faziam parte da igreja perseguiam Paulo por conta do quê? Perseguiam porque não aceitavam as verdades pregadas por Paulo. Eles queriam viver de qualquer maneira. As pessoas também perseguiam porque Satanás, ele também não quer que a verdade seja dita. Então ele tem instrumentos aqui na terra que são levantados para confrontar e para combater a verdade. Por isso Paulo sofreu apedrejamento, açoite, naufrágios, prisão, por conta disso. Porque o diabo trabalhou de todas as formas e de todos os meios para parar Paulo. Essa era a intenção, parar. E, aliás, é o que acontece hoje. O inimigo tem se levantado, como já acontece em muitos países, que os cristãos não têm mais liberdade de pregar. Que os cristãos são aprisionados, são confinados a calabouço, ou a solitárias, fiquem isolados. Por quê? Porque não pode pregar. Em muitos países aí que são até assassinados. Nós aqui ainda temos uma janelinha aberta, mas não podemos ficar brincando, ou achando que aqui é o país da maravilha, porque um dia essa porta também pode se fechar, porque o inimigo está trabalhando para isso. O mundo não aceita mais a Bíblia, não aceita mais o cristianismo. Nós já somos rodeados por uma boa classe de pessoas desse mundo, em nosso país principalmente. Ainda temos uma liberdade, mas ela não vai durar. Portanto, devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, é o que o Senhor diz, porque a noite vem e não vamos poder trabalhar mais. Mas vamos prosseguir adiante. Aqui no ponto 2, vai dizer o seguinte: desde os tempos antigos, o ser humano se pergunta, por que o justo sofre? E aí nós vamos lá no livro de Jó e encontramos a resposta, dessa pergunta. No livro de Jó, Deus apresenta os motivos para o sofrimento do patriarca. Observaste tu o meu servo Jó? O Senhor pergunta para o inimigo. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. As 3 qualidades, ou as 4 qualidades, que Deus via em Jó é que ele era sincero. Esse é um dos pontos principais na nossa vida cristã. Nós temos que ser crentes sinceros, reto. E quando nós falamos de retidão, nós estamos falando também de justiça. Você é reto, você é justo. Temente. Temente aqui não fala de medo, mas fala de temor, de respeito filial a Deus. Nós somos, melhor dizendo, fomos recebidos por Deus como filhos, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 1, que o Senhor nos recebe como filhos. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador, cremos nele, nós temos o direito, ou recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E aqui, em quarto lugar, e nos desviando do mal. Então, quando você é sincero, reto e temente a Deus, você se desvia do mal. E essa pergunta o Senhor faz ao inimigo, a Lucifer. Por isso, ele padece porque é justo. O salmista também questiona a Deus acerca da causa da prosperidade do ímpio e do padecimento do justo. Por fim, vemos no ministério dos apóstolos, e principalmente no ministério de Jesus, as adversidades como marca da aprovação de Deus em sua vida, pois ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós não somos abandonados à sorte. Nós temos o Senhor conosco. Por isso Paulo tinha aquela convicção de dizer que em tudo ele estava preparado, tanto a ter como não ter. E ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia. Por quê? Porque ele tinha essa provisão diária na sua vida. E por ele ter primado, ele ter aceitado a viver de acordo com a vontade de Deus, ele tinha essa característica, como Jó também tinha. Jó perdeu tudo quanto tinha, porque o inimigo, e ele sempre trabalha nessa condição, nessa linha de raciocínio, quando Deus
pergunta para ele e coloca as qualidades de Jó diante, ele alega o quê? Ele vai dizer assim, mas também, como quem diz, até eu, se eu fosse tão abençoado como o Senhor tem abençoado ele, até eu também seria assim. Ou seja, ele achava, né, que tudo aquela obediência, tudo aquilo que envolvia Jó naquilo que o Senhor estava falando, era exatamente porque Deus vinha dando para ele aquele respaldo que ele precisava em tudo. Então Deus permite que Jó toque nos bens, toque nos seus filhos, toque na sua saúde, né? Para mostrar que quando você é um cristão sincero, mesmo como diz o salmista, mesmo que você ande ou passe pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Então, essa era a prova que Deus estava dando ao inimigo. Jó vai perder todos os bens materiais, mas eu vou com isso provar para Lúcifer que o fato de Jó ser sincero, reto e temente ao meu nome e se desvia do mal, não é nada envolvido com o que ele possui. Ele é com e ele é sem os bens. E Paulo, ele vai dar testemunho, conforme tivemos a oportunidade de ver, que ele já estava acostumado, que ele estava contente em ter e não ter, de passar por privação e ter abundância, ter provisões de sobra, assim, no sentido da palavra. Ok, meus queridos irmãos? Um outro ponto aqui que me chama a atenção é que nem sempre sofremos por causa do pecado individual, mas sofremos por causa da consequência do pecado original. Muitas vezes você está passando por tribulação e você faz questionamentos diante de Deus. Senhor, por que isso está acontecendo? Você faz uma introspecção e você percebe que você, mesmo falhando, você, como alguém diz assim, eu não merecia sofrer isso. Por que eu estou passando por isso? E aqui a resposta é, muitas vezes nós sofremos por conta do pecado original. Não é uma coisa minha, não é um pecado individual que eu pratiquei, mas eu estou sofrendo as consequências do pecado original, por culpa de Adão. Ok? Um outro ponto diz ainda, aí vem o consolo, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, conforme Apocalipse capítulo 21, verso 4. Então nós vemos aqui, por exemplo, que sofremos. Muitas vezes você é acometido de uma enfermidade incurável, e você quantas vezes tem se questionado, meu Deus, por que isso? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Por quê? E a consequência é do pecado original. Mas o que nos conforta é que, mesmo diante desse sofrimento, um dia isso vai passar. E Deus vai limpar de teus olhos toda lágrima, né? Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas se referindo ao que está aqui. Tudo isso vai passar. E nós estaremos diante do Senhor e não vamos lembrar mais disso, porque vai se tornar passado. Amém? O ponto 3 vem dizer aqui que nos momentos difíceis são leves e momentâneos. Então, os momentos difíceis da nossa vida são leves e momentâneos. É uma frase do apóstolo Paulo, que afirma que as nossas provações são leves e passageiras, conforme registra 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Com isso, nós entendemos o ideal da vida, né, verotestamentária, como prosperidade material, longevidade e descendência multiplicada. No entanto, o ideal neotestamentário vai além dessa realidade, pois a nossa esperança não está nas coisas passageiras desta vida, mas sim na esperança da ressurreição em Cristo. Quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que ele estava acostumado a ter fartura e a ter padecimento. Aqui falando de prosperidade, nós podemos ter prosperidade, nós podemos ter a nossa família multiplicada na terra, mas o ideal
né? Como diz aqui, o ideal neotestamentário vai além dessa realidade, pois a nossa esperança não está nas coisas materiais, nas coisas passageiras desta vida, mas a nossa esperança está na ressurreição de Cristo, e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Para a glória de Deus e para o nosso bem, o Senhor ressuscitou. Então, mesmo diante da bonança, da fartura, diante de sofrimento, de tribulação, de enfermidade, o final é que nós vamos ressuscitar. No final, nós teremos um corpo glorificado. No final, nós seremos abençoados pelo Senhor por toda a eternidade. E no ponto número 2, diz ainda que em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 a 8, o pregador nos revela que em nossa vida haverá tempo para todas as coisas. Assim como as estações do ano, a vida do ser humano é caracterizada por momentos bons e momentos de dificuldades. Somos nós que qualificamos as experiências da vida. Somos nós que transformamos momentos de dificuldade em aprendizado ou em momentos de murmuração e desespero. No entanto, a Bíblia aponta para uma realidade, além da visualizada pelos nossos olhos carnais, a realidade espiritual das coisas. Por isso devemos renovar a nossa mente diariamente. Os irmãos entenderam? Aqui tem a referência de Efésios capítulo 4, verso 17 a 23, aonde nós encontramos que para tudo na terra, nesse mundo em que vivemos, existe um tempo. Há tempo de alegria, há tempo de choro, há tempo de tristeza, tempo de alegria, há tempo de sofrimento, há tempo de bonança, de saúde, há tempo de adoecer, há tempo de morrer, mas há tempo também de viver. E quando eu falei morrer e viver, eu estou dizendo, meu amado, que mesmo morrendo, existe uma esperança de que um dia voltaremos à vida, ressuscitaremos, porque assim como Jesus ressuscitou e ele se tornou o primeiro, o primogênito, e é o primogênito de Deus, nós também ressuscitaremos. Então, até para a morte, existe uma esperança. Então, o importante é nós ficarmos firmes na presença do Senhor, né? E renovando a nossa mente, conforme Efésios 4,17, diariamente. Devemos renovar a nossa mente diariamente. Com quê? Com essa esperança de que tudo nesta vida é passageiro. Aqui nós vivemos como se estivesse andando uma hora no vale, outra hora no alto, outra hora descendo, outra hora subindo. É cheio de altos e baixos. Então nós precisamos aproveitar os momentos no alto, que são os momentos de bonança, glorificar a Deus, agradecendo a Deus, e procurar tirar o máximo de aplicação pessoal dos momentos que vamos passar no vale, entendendo o que Deus está nos dizendo com aquilo, o que podemos tirar de proveito daquilo, e não nos abrirmos à murmuração como muitas pessoas fazem. Não podemos murmurar, que foi exatamente por causa da murmuração que muitas pessoas pereceram no deserto, porque Deus não aceita a murmuração. Ok, meus amados irmãos? E para concluirmos, o apóstolo diz aqui que a dificuldade de entender a alegria de Paulo no sofrimento em nome de Cristo nos mostra como estamos distante do ideal desejado da compreensão da mensagem do Evangelho. Certamente que ninguém deseja padecer e nem sofrer a custo de nada, mas o que chama atenção é que o apóstolo conseguia entender que aquele sofrimento servia para um propósito muito maior que ele mesmo, em uma sociedade onde só se pensa em si mesmo, em prosperidade financeira, triunfalista, a mensagem do Evangelho é um escândalo. É por isso que muitas pessoas não aceitam que sejam confrontados com o Evangelho, porque hoje o tema é prosperar e viver bem. Então as pessoas estão voltadas a isto, prosperar em tudo e ficar bem. Então ninguém quer sofrer, principalmente por Jesus, porque essas pessoas elas acham que tudo isso vai durar para sempre.
E aí a gente poderia trazer muitas referências bíblicas nesse quesito, né? Que as pessoas se tornam até materialistas e esquecem-se de Deus. Mas bem-aventurados são aqueles que sofrem, que são perseguidos, que choram, porque finalmente eles serão consolados, eles terão as suas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Porque essas pessoas, como Paulo, elas vão entender que há momentos de alegria e de tristeza, há momentos de bonança e de escassez. E quando você aprende a se contentar com isso, você vai para Mateus capítulo 6, 25 e 33, onde está escrito: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O objetivo de Paulo, como deve ser o nosso, era buscar sempre o reino de Deus e a sua justiça. Era difundir a mensagem do Evangelho, mesmo em meio às circunstâncias, aflição, perseguição e tribulação. Esse era o foco. E deve continuar sendo o foco da nossa jornada aqui na Terra. No ponto 3, para nós fecharmos esse tema, fala aqui de viver com contentamento. E aqui o bispo Samuel Ferreira, ele diz: muitos almejam como ideal de vida riqueza, riquezas materiais, reconhecimento social, posições de destaque, entre outros. No entanto, esperam que tais benefícios sejam dados por Deus sem nenhum esforço ou trabalho. A vida do apóstolo Paulo aponta para uma vida de entrega à plena vontade do Senhor na pregação do Evangelho. Ele afirma que soube viver com muito e no pouco. Então, essa é a realidade. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, Deus, ele se responsabiliza em cuidar de nós, assim como cuidou do povo lá no deserto. E cuidou do seu povo durante toda a trajetória. Tanto é que nós vemos que quando o povo estava obedecendo a Deus, as bênçãos do Senhor, as mãos do Senhor estavam estendidas sobre o povo e eles desfrutavam de paz. Mas quando eles se afastavam do Senhor, voltavam à idolatria, começavam a pecar, Deus tirava a mão e permitia, não é que ele mandava, ele permitia que o inimigo os atingisse. E hoje não é diferente. E para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, nós precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, quando fazemos isso, todas as outras coisas que nós temos necessidade, elas virão, porque o Senhor sabe cuidar de nós. Meus amados irmãos, a conclusão diz que diante da realidade humana, as adversidades não passarão, os desejos e anseios não vão passar, mas todo aquele que estiver em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, pois Ele, o Senhor, é suficiente para nós. Unicamente o Senhor. Ele é suficiente. Todas as demais coisas nesta vida são supérfluas, são necessárias, mas não são tão importante como é o Senhor para as nossas vidas e para a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê graça e sabedoria. E se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus.